Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Espero que sim, a prof está se cuidando. Então, hoje vamos falar sobre os pigmentos naturais. E o que são pigmentos naturais? Os pigmentos naturais, como o próprio nome diz, são as tintas obtidas através de elementos da natureza, as sementes, as frutas dos vegetais, café, feijão, açafrão, os minerais como carvão, a terra, são alguns exemplos de elementos que podemos obter a cor, o pigmento. As primeiras pinturas com pigmentos naturais que foram encontradas são de aproximadamente 40 mil anos, realizada pelos nossos ancestrais, os quais viviam em cavernas, e o nome das pinturas são pinturas rupestres, que quer dizer pinturas na rocha das paredes das cavernas. As pinturas rupestres são encontradas em todos os continentes, inclusive no Brasil, e geralmente estão relacionadas à vida cotidiana das pessoas da época. Podem ser observadas diversas cenas de dança, de pesca, de lutas e outros rituais. Também retrataram animais, como bisões, cavalos, cervos, os quais eles caçavam para sobreviver. E os pigmentos usados nas pinturas do interior das cavernas eram formados através de uma mistura de terra, sangue e gordura de animais, carvão do fogo que faziam, misturavam também a clara de ovos de alguns répteis e aves para dar mais resistência à pintura. Utilizavam também de ossos, gravetos e o próprio dedo para pintar nas pedras. Outro exemplo de utilização de pigmentos naturais são os povos indígenas, os quais desde os tempos remotos já pintavam o corpo e ainda pintam, fazendo lindos grafismos com diferentes significados, pois varia de tribo para tribo e também da ocasião destas pinturas. Por exemplo, por ocasião de caça, de colheita, de guerra, de rituais religiosos, entre outros. Os pigmentos utilizados são, na maioria, o vermelho, feito com o pó da semente de urucum, e o azul escuro, quase negro, feito da fervura da polpa do genipapo. Além do urucum e do genipapo, costuma-se usar o pó de carvão para o pigmento preto e do calcário, que se encontra na terra, para obter a cor branca. Esse tipo de pintura desaparece após alguns banhos. As tintas produzidas pelos povos indígenas são aplicadas com as mãos, pontas de palha, pena, riscadores de madeira, chumaços de algodão, entre outros. Mais tarde também, os europeus que chegaram no Brasil utilizavam pigmentos de vegetais para tingir suas roupas. E agora é a nossa vez de utilizarmos alguns pigmentos naturais. Vem comigo! Pega uma folha sulfite, um pouco de café solúvel, mas pode ser do outro café também. Passo na folha usando um pincel ou uma esponja. Cubro toda a folha e deixo para secar. Pego outra folha sulfite, amasso, depois abro cuidadosamente para não rasgar. Em seguida, passo o café sobre a folha, utilizando a esponja. O cheirinho do café está delicioso. Também aguardo para secar. Às vezes, utilizo um carvão que peguei da churrasqueira. Passo sobre toda a folha e veja que fica um efeito maravilhoso, parecendo rocha. Agora, mãos à obra. Pego a primeira folha, que já havia passado o pigmento de café, coloco o molde da minha mão sobre a folha e, para isso, utilizo o pigmento da terra. Posso utilizar pincel, uma escovinha de dente velha ou até mesmo a esponja para fazer o contorno
do molde da mão. Em seguida, pego a segunda folha que pintei com o pigmento de café, colo a folha sobre o papelão para ficar mais firme, pego os moldes dos animais e do homem caçando. Eu utilizo a outra tonalidade de terra para pintar. Nesta, faço o contorno dos moldes com o dedo. Aguardo secar e contorno com carvão. Olhem. E na última folha amassada, onde eu havia feito a textura com o carvão, vou pintar minha mão com o pigmento da terra e carimbar sobre a folha, que parece uma rocha. Depois que secar, faço o contorno com carvão. Por fim, raspo o carvão, espalho o pó, esfumando sobre a folha sulfite. Depois, com um graveto, risco alguns desenhos com o pigmento da terra sobre o papel. Ficou um resultado bem interessante. E na última folha amassada, onde eu havia feito a textura com o carvão, vou pintar minha mão com o pigmento da terra e carimbar sobre a folha, que parece uma rocha. Depois que secar, faço o contorno com carvão.